Finalmente podemos ver o protagonista dessa história brilhando, Itadori Yuji, Fushiguro e muitas lutas nesse episódio que sinceramente pareceu que durou 5 minutos. E com os jovens feiticeiros brilhando, tivemos um retorno inesperado e que já trouxe muito sangue. O personagem que uma vez derrotou Gojo tá de volta, ou pelo menos é o que pareceu. Olá, essa é a Gabi Xavier e sejam bem-vindos ao vídeo da Quinta das Maldições. Eu consegui essa semana, semana passada, tive um compromisso, falei pra vocês, porém estamos aqui de volta à nossa programação oficial de vídeos comentando episódio novo de Jujutsu Kaisen, segunda temporada sem spoilers do mangá. Este vídeo é completamente seguro pra você que não leu o mangá e quer comentar os spoilers apenas do que tá rolando até este ponto no anime. Então, bora comentar, mas você, pessoa curiosa, este episódio adaptou o capítulo 94 ao 98. Ah, gente, só um recado, eu tô muito emocionada de ver várias coisas de Shibuya, porque toda essa ação se desenvolve, se não em Shibuya, ali nos arredores, Meiji, Jingu, Harajuku e tudo mais, e estes locais a gente vai estar agora em novembro com o nosso novo grupo do Japão e falta uma vaga só disponível neste momento. Então se você quiser participar, tem seu sonho de ir pro Japão, quer um roteiro todo bonitinho, viajando comigo com guia e tudo mais, e quer saber mais informações, inclusive garantir a sua vaga em reserva, tem link aqui embaixo na descrição e qualquer coisa é só me perguntar ou ir direto nos contatos da Grande Rota, que é a agência parceira. E o roteiro, ó, é lindo. Bora conferir Shibuya enquanto a treta de Shibuya tá rolando no anime também. Neste episódio a gente teve o foco no Itadori Yuji e o Fushiguro, que tinham como missão, junto com o Ino, retirar principalmente a barreira que estava impedindo que os feiticeiros Jujutsu acessassem o local em que estava Satoru Gojo selado. Na melhor das hipóteses, eles conseguiriam retirar todas as outras cortinas que impediam que os civis saíssem, que impediam que Satoru Gojo saísse, mas já dando uma mobilidade para todos os feiticeiros Jujutsu dentro de Shibuya, já era um excelente ganho. Mas eles encontram essa cortina e o Itadori tá dando socões que deixam todos ali surpreendidos com a sua incrível força física. Nem seu soco deu jeito na barreira. O que eles descobriram no começo do anime é que as pessoas que criaram, ou melhor, que estavam mantendo aquela barreira, eles não estavam provavelmente dentro dela. Assim como foi a barreira que o Itadori conseguiu destruir lá abaixo no metrô recentemente, criando condições desfavoráveis às pessoas que estavam mantendo aquela barreira, ela ficaria mais forte. E as condições seriam as pessoas estarem fora dessa barreira e não dentro, protegidas, e num local ali de maior exposição e obviedade dentro dessa área, ou seja, um mega prédio gigantesco ali, uma galeria de Shibuya. Com as condições de perigo estabelecidas, a barreira ficaria ainda mais forte. E aí achar os caras que estavam protegendo aqueles pininhos das barreiras foi facílimo. Falando em Ino, um flashback que a gente teve neste episódio, o primeiro deles, foi para dar uma base de como este rapaz estava ali tentando ser um feiticeiro correto, subir da maneira certa para um nível 1, querendo orgulhar o Nanami. E isso, esse flashback no começo do episódio, traz uma carga muito maior pro gancho final, que é a gente ver o seu sangue espalhado pela tela sem saber o que aconteceu. Ele o tempo todo tá ali, não, porque os meus calouros estão lá embaixo lutando, então eu preciso tomar um tempo e conseguir derrotar esses dois, o que o Nanami gostaria que eu fizesse, sempre querendo ser aprovado, mas às vezes a vida não é como a gente espera. Isso que eu acho legal às vezes em Jujutsu, que eles não trazem exatamente o que a gente tá esperando, nem o que o personagem quer. Uma coisa que eu sinto falta nesses episódios de luta de Jujutsu Kaisen nessa temporada, às vezes, não sempre, é uma trilha que deixa a gente empolgado. Isso porque quem me acompanha sabe que eu gosto e elogio muito quando a trilha, ela casa com a cena, quando ela eleva a qualidade e a nossa emoção ao assistir. Eu não acho ainda que a gente chegou no ápice de qualquer batalha aqui em Shibuya, exceto a que a gente já viu de Satoru Gojo. Mas mesmo assim, tivemos sequências bem interessantes dessa luta, com várias reviravoltas, solução rápida de problema, um breve flashback contextualizando mais uma vez a importância de Satoru Gojo e a falta que ele faz na sociedade. E faltou, assim, aquela trilha que puxasse, que pegasse aquela pessoa que ainda não se amarrou tanto no arco de Shibuya. Mas, de novo, em quesito de batalha, pra mim foi muito bom. Fora a adaptação, que continua compactando uma quantidade considerável de capítulos por episódio de maneira magnífica. Não corta nenhum detalhe, não parece acelerado, muito pelo contrário. Cada detalhe das páginas costuma estar bem aproveitado e não foi diferente nesse episódio. Assim, eles descobrindo onde estariam as pessoas responsáveis por manter aquelas barreiras, eles logo foram pra cima do prédio, usando um fio com a energia amaldiçoada da Maki e chegando lá muito rapidamente, passando pela armadilha, quer dizer, não passando pela armadilha dos humanos transfigurados no subsolo, por causa do Shikigami do Fushiguro que voava. Então eles fazem um ataque furtivo extremamente eficaz. E se você olha essa sequência inicial, parece que eles não vão ter qualquer grande dificuldade de derrotar aqueles três que estavam ali em cima.
cima. Uma senhora que estava claramente num ritual ali paradinha, depois proclamando algumas palavras. O neto dela, que não parecia tão habilidoso, mas a defendia, era alguém muito importante em posição naquele plano deles, e o outro que parecia ser um maior desafio, que era o cara que protegia os pinos que na verdade eram as barreiras. O que eles descobriram, na verdade, era uma desconfiança da Mei Mei que se comprovou verdadeira, é que esses pinos, como o que Itadori tinha encontrado recentemente no metrô, eles já tinham o feitiço ali da barreira, previamente colocado e criado não por essas pessoas que estavam a fortalecendo. O que esses feiticeiros de Jutsu, por exemplo, estavam fazendo é alimentando esses pininhos com energia amaldiçoada para que a barreira fosse mantida. Destruindo esses pinos que tinham o feitiço ali da barreira, eles nem precisariam necessariamente destruir os caras que estavam alimentando. Só que o cara do bigode estava defendendo 2 desses pinos e por isso que eles precisaram entrar em confronto contra ele. E eis que veio o momento do flashback. Para muitos pode ser que o flashback, nesse contexto, interrompa uma batalha ou não faça sentido, mas faz muito sentido sim. Se desde o episódio passado eles já estavam mostrando em falas explicitamente como Satoru Gojo trouxe uma nova formulação para aquela sociedade e a sua ausência não só dava uma chance gigantesca ou a única chance do plano do fake gueto dar certo, mas ele saindo da sociedade como um todo de feiticeiros, ele trazia uma mudança muito drástica para toda a formulação de feiticeiros, maldições. E aí no flashback, quando a gente volta no seu nascimento, a gente entende como este menino Satoru Gojo dos 6 olhos nascendo, ele já trouxe um desequilíbrio natural. Sabe aquela coisa até meio All Might, que no caso do All Might não era só a força, também era a posição de herói, que desestimulou em Boku no Hero, para quem não tem a referência, que os vilões se movimentassem com mais liberdade, a sociedade tinha mais esperança. Então, Satoru Gojo não é essa figura heróica, já comentei isso em outros vídeos meus, até com spoiler. Eu não acho que o Gojo, ele foi formulado e criado nessa história para ser um herói, tanto é que a gente acessa o seu passado em que ele não era tão altruísta quanto o Geto, antes do seu amigo se decepcionar, mas a sua existência na sociedade de feiticeiros ainda assim trouxe uma mudança que afastou aqueles que quisessem ali produzir algum mal utilizando a sua energia amaldiçoada. Na primeira temporada de Jujutsu, a gente trabalhava muito mais o esquema de feiticeiros contra maldições, até mesmo às vezes excluindo ou quase omitindo o fato de que existem feiticeiros, pessoas com energia, controle de energia amaldiçoada, que não são feiticeiros das escolas de feitiçaria, que vivem nas margens. E quando a gente chega nesse ponto, nesse flashback, a gente tem mais uma camada disso. Outros feiticeiros que usavam seus encantamentos, suas habilidades para fazer o mal ou para tirar benefícios. No flashback, pra mim, o mais pesado, sinceramente, não foi nem o cara que tava mais novo, né, mas o velho abrindo aquelas cabeças que ele pegou, e o anime ficou muito mais gráfico, tá, que no mangá, nesse caso. Ele botando os dedos e os dedos mexendo dentro do crânio, e o barulhinho, não. O que me deixa sempre intrigada desde o mangá é a sequência da velha, da senhora, né, pra ser mais educada. Que ela vai e ela tem já essa habilidade de trazer o corpo de volta num ritual mediúnico de alguém que já morreu, portanto, um cadáver é necessário para o ritual acontecer, e ela utilizou o cadáver e a forma de uma menina para manipular o pai, para ela assassinar, e ao mesmo tempo a sequência da menina com o pai também sentando no colo e falando, olha minha roupa, tudo para mim já tava errado, tá? Eu nem tenho pena do cara, mas assim, toda a cena é estranha. Mas isso, a cena do crânio, o que acontece nesse flashback é só para mostrar como eles se movimentavam livremente, eram felizes, tinham seu dinheiro e seu trabalho utilizando suas habilidades conforme eles queriam, ainda que fosse de maneira escusa. E aí vem a informação de que não é que o Gojo nasceu e os astros todos se reposicionaram e as pessoas pararam de cometer atrocidades. Na verdade, existiu um breve momento em que o Gojo ainda era criança, e eu acho que isso foi muito bem utilizado neste episódio, que ele tá lá tal como Killua, andando tranquilão, sem medo nenhum na rua, e pessoas, feiticeiros, eram contratados para acabar com ele. A cabeça do Gojo já era 100 mil. Sabe essa coisa que a gente viu no flashback, de fóruns para matar esse e aquele? Então, pessoas, figurões, estavam colocando dinheiro para que o Gojo fosse morto. Não só porque ele representava um perigo para esses outros feiticeiros que faziam coisas ruins, mas porque a existência dele neste mundo também teve como consequência, o que é muito louco, que as maldições se aprimorassem e ficassem cada vez mais poderosas. Todo o universo foi desequilibrado. E aí a gente vê exatamente esses dois que estão no futuro, defendendo ali a barreira, se posicionando para atacar só uma criança de cabelo branco, e a mera presença do Gojo olhando para eles, ciente por causa dos seus 6 olhos, daquelas energias, prestando atenção na sua figura,
Só aquilo, só a energia, só o que ele exalava já fez os dois, tremerem, caírem e irem para suas casinhas e ficaram reclusos até este dia de Shibuya. Por isso é muito atrativo para essas pessoas, para essas figuras obscuras, que eles saiam da toca agora que o plano do Fake Geto deu certo. Por isso que faz sentido que eles colaborem. Não porque eles têm uma visão altruísta, não porque eles apoiam as maldições, não porque eles concordam com o Fake Geto de qualquer maneira, mas porque para eles é bom que o Gojo seja selado. E aí sim a gente volta pro presente e tem nem vou chamar de batalha, né? Tem um breve momento do Ino que machuca meu coração, mas que é um baita retorno neste episódio, que é o momento em que acaba o ritual mediúnico. O Ino não consegue interromper que ele acontecesse. Ele ataca, ele fere o Neto que tá ali defendendo a avó, mas logo o Neto consegue ser o receptáculo dessa invocação, deste ritual que faz com que o seu corpo, ele comendo um pedacinho que fica implícito que é algo do próprio cadáver do Toji, que morreu lá no flashback no começo da temporada, com o ritual completo, o seu corpo foi ali invocado, entre muitas aspas, não sei qual é a palavra mais adequada para usar. Neste momento, enquanto ele está se transformando, ele vira pra avó e fala, deu certo, metade, o seu corpo ainda não tinha completamente se transfigurado, tal como o da sua avó no flashback, no Toji. Depois, isso acontece. E ele ainda está respondendo à sua avó, aos seus comandos, então você entende que nesse ritual, ele mudou de corpo, ele tá com as forças, habilidades físicas sensacionais do Toji Zenin, ou como ele se chamava, Toji Fushiguro, mas ele tá com a sua alma, com a sua consciência, conversando com a avó e continuando o plano. E com a força do Toji, o que ele faz com o Ino, a gente não vê muito em tela, no mangá também é assim. Num instante, é sangue voando pra todo lado, a gente não sabe mais o que aconteceu com um garoto que só queria o quê? Orgulhar o Nanami, e fica o mistério para o próximo episódio de qual foi o fim dele. O que eu acho muito intrigante sempre nessa parte é que lá acima do telhado tá a reprodução do corpo do pai do Fushiguro, Megumi Fushiguro, e lá embaixo tá o seu filho lutando contra o outro adversário, que aí sim é uma luta mais assim, vai e volta, soco pra cá e pra lá, Shikigami sendo invocado, e eles fazem muitos golpes, eles conseguem produzir muitos ataques, eles são efetivos nesse sentido, eles alcançam o inimigo, mas a habilidade deste inimigo em si era um poder, uma magia de inversão. De um limite máximo a mínimo que ele estabeleceu, tudo que ele recebia de golpe era inverso. Quanto mais forte, mais fraco, quanto mais fraco, mais forte. Por isso, quando os dois iam pra cima dele com tudo e ele viu quanto esses jovens eram promissores, assustadoramente fortes, principalmente na força física, o Itadori, o episódio deu bastante destaque pra isso, inclusive. Mesmo assim, quanto mais forte, menos tinha efeito no seu corpo. Por isso que eles ficavam intrigados que nada acontecia. Quando o Fushiguro percebe isso, ele faz um blefe lá sobre o Satoru Gojo, que depois o Itadori fica o consolando, porque, nossa, Megumi, você mente muito mal, mas tá tudo bem. Só que na real ele só queria garantir que esse cara, ele ainda tinha medo do Satoru Gojo, que não é como se ele fosse imune a qualquer golpe, não é isso. Golpes complexos, golpes fortes demais ultrapassariam as suas habilidades. E quando ele invoca todos aqueles Shikigamis coelhos ao redor, como são vários ataques mais furtivos e mais fracos, ele também não conseguia sair daquela redoma dos coelhos, porque justamente ele se colocaria sujeito a ataques mais fracos que, na sua inversão, seriam mais fortes. Com as condições estabelecidas, o Fushiguro logo descobriu qual era o problema e eles perceberam que um ataque mais complexo ou um ataque forte junto com o fraco, sem ele perceber que ambos já tinham notado qual era a sua habilidade, isso abriria uma brecha para que eles pudessem atacar. E é exatamente o que eles fazem. Eles começam com um ataque de um Shikigami gigantesco caindo em cima dele, que não produz qualquer erro, o próprio Itadori jogando um carro de maneira assustadora, e depois ele vai com um ataque mais fraco de um Shikigami sapo, e depois os dois atacam juntos também. Intercalando forte com fraco, conseguindo aproveitar as suas brechas, incluindo o Itadori que vai no impulso e controla sua força para não atacar forte demais, aí eles conseguem utilizar a habilidade, o feitiço deste feiticeiro contra ele mesmo e conseguem o derrotar até o final do episódio. O que eu achei muito intrigante foi a cena que eles escolheram de gancho para esse final, que foi só uma fala do Megumi virando pro Itadori falando até que você é bom, hein? E acabou. Não foi um baita gancho, eu sei que tem muita
muita coisa pra acontecer no episódio que vem, e eu entendo que eles deixaram pra depois, mas eu acho que uma ceninha que eles adiantassem alguma coisa, um encontro, um vem aí no pós-crédito, eu jurava que ia ter pós-crédito, faria mais sentido. Se eu puder dar alguma crítica mais negativa a esse episódio, foi a finalização que eu achei muito do nada. E é isso, a batalha ainda não acabou. Lembrando que lá embaixo os dois venceram, mas lá em cima um cara acabou de ser estourado em sangue. E uma reprodução do pai do Megumi, aquele cara que anos atrás quase derrotou um jovem Gojo, tá ali. Espero vocês em todos os próximos vídeos de Jujutsu, aqui ou nas redes sociais. Me siga para mais detalhes em @xGabiXavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau.